Boa noite, irmãos. Mais uma vez, né? Estamos aqui para esse culto online. Espero que estejam todos bem. E se alguém já está aflito, o Senhor está perto, está com as nossas aflições. Nós passamos várias aflições, dia a dia, o corre-corre, deixa a gente estressado, não é fácil. Depois temos outros problemas, né? Geralmente família, nós temos que estar sempre resolvendo alguns problemas familiares. E no caso dos idosos, posso dizer no meu caso e de outros idosos, a gente chega numa situação de viver muitas tribulações e nós passamos por muitas lutas. E a Bíblia diz que passando dos 70 anos, resta para nós enfado e canseira. Já não temos mais aquele vigor, não podemos fazer as coisas como queríamos, já estamos mais debilitados, não corríamos mais como antes, não somos mais ágeis como antes, porque a idade pesa e nós somos seres humanos, o nosso corpo, como diz o apóstolo Pedro e como diz a palavra de Deus também em vários locais, somos como ervas e vamos murchando. A nossa vida é um sopro. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele diz também que os idosos do Senhor, os velhos, ainda na sua velhice darão frutos. E no livro de Tiago, ele fala para os idosos, né? Ter paciência, também serem moderados. Eu penso assim, que mesmo eu na velhice, eu tenho que estar revendo os meus conceitos. Se eu estou indo devagar ou errado em alguma coisa, eu tenho que repensar, eu tenho que voltar à esperança que temos no Senhor. Porque muitos velhos, eles, depois de passar tantas lutas com famílias, passar lutas dentro da própria denominação, hoje ele não vê mais aquele público antigo, são jovens. Os jovens têm outra direção diferente de ambiente de culto. E a Bíblia diz que os jovens também têm que se cuidar, porque a juventude é boa, mas ela é perigosa se deixarmos levar pela vontade da carne. Mas os idosos não ficam longe, não. O idoso também ainda está vivendo a sua vida, ainda sujeito a lutas na carne, tribulações na carne. E o idoso precisa também vigiar, nós idosos. E ele fala das mulheres idosas, dos homens idosos, ser prudente, né? Ele fala que a gente deve ser bons dispenseiros do lar. E nem sempre, muitas vezes, somos inteiramente, como se diz, perfeitos na situação do nosso lar. Algumas coisas nos atribulam, falhamos em algumas coisas, mas devemos colocar a nossa vida no Senhor, para que Ele tenha misericórdia do nosso lar, dos nossos parentes, dos nossos, enfim, irmãos em Cristo que estão dentro da nossa casa, mas aqueles que ainda não estão, que são parentes de sangue, mas ainda não nasceram do Espírito. Devemos estar também orando por eles. A velhice, ela deixa a gente um pouco impaciente. Enfrentamos já as doenças da velhice e nos dias de hoje também
o tempo em que vivemos, o sistema não tem muita tolerância com pessoas de idade. E você vê tantos acontecimentos, também não tem muita tolerância com crianças, mas nós vemos aí que dentro do próprio, da convivência homem e mulher, está acontecendo muita violência, tanto para homens como para mulheres. Estamos chegando num tempo em que a paciência humana está se esgotando e muitos estão procurando alternativas, caminhos que não são bons. Alguns se desesperam, perdem a cabeça, e nós vemos tanta notícia que por 1 minuto, 2 minutos, a pessoa acabou fazendo uma besteira, porque deixou que aquela irritação tomasse conta. A Bíblia diz para nós que cremos que nós devemos parar um pouco, clamar ao Senhor, pedir misericórdia, deixar que o Espírito Santo faça a obra em nós. Quando estivermos irados, devemos entregar nossa ira ao Senhor, para que Ele não faça que o sol se ponha, não é, sobre a nossa ira. Nós vemos também que o próprio cristão, ele não está isento de passar um momento de ira, ficar nervoso dentro de casa ou dentro do seu trabalho. E quando estamos mais de idade, aquelas responsabilidades do lar já pesam mais para nós. Mas assim, nós temos que clamar ao Senhor misericórdia, né? A Bíblia fala dos homens que devem procurar manter o seu lar, pelo menos dentro de um padrão, que não seja algo que ele não venha reconhecer os seus erros, seus pecados e confessar ao Senhor. E conviver no lar com a sua esposa, que é a sua companheira. Ninguém é perfeito, nem marido, nem mulher, sempre tem tribulações, mas devem sentar, acalmar. A Marta, quando Jesus, nós vemos que Marta estava muito ocupada na cozinha e tal, Jesus chegou e ela, pela honra de ter Jesus ali, estava tarefada e não parou o serviço, enquanto Jesus viu Maria sentada aos seus pés, ouvindo a palavra. E Marta reclamou: essa aí não me ajuda, tenho tantas tarefas, o senhor está aqui, eu quero... Como ela queria, na verdade, dar um bom tratamento, preparar as coisas bem bacanas para Jesus. Mas Jesus disse: olha, Marta, deixa Maria, ela está aqui, está ouvindo uma boa parte da palavra, como se ele dissesse para Marta: para um pouquinho a agitação da casa, Marta, e vem aqui ouvir o Senhor, venha meditar com o Senhor. Irmão, quantas vezes nós precisamos repensar, colocar a nossa vida diante de Deus, porque é uma correria muito grande, é uma correria de vai para lá, vai para cá. Eu confesso para os irmãos que eu não faço tudo o que gostaria dentro dos recursos, dentro do lugar onde a gente congrega, porque não temos muito recurso. Mas tenho me esforçado para manter a administração do local onde a gente congrega. Mas às vezes também eu estou cansado, porque eu cuido da parte da frente, faço isso, faço aquilo, com pouco recurso, não fica excelente, e correria para cima e para baixo. Poucos ajudam, porque poucos também têm disposição e tempo para fazer, porque têm as suas lutas, seus afazeres e seus lares. Não cobro de ninguém, porque alguns já ajudam com
com recursos materiais, que a gente compra daqui, compra dali alguma coisinha, paga os impostos. Eu louvo a Deus por esses irmãos que assim compreendem e nos ajudam aqui na administração. Mas é isso, a mensagem de hoje estamos idosos, mas tem jovens, poucos jovens temos aqui, né? Mas enfim, tanto para idosos, para jovens, buscar o Senhor, esperar no Senhor. Após esse vídeo, eu vou colocar a mensagem de Tiago abaixo para a gente mencionar, meditar mais. E nós estamos fazendo esse culto online, hoje é quarta-feira, vou enviar no grupo, vocês podem estar assistindo e orar. Eu quero oração pela minha pessoa, pela minha vida, pelo meu lar, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, orar por toda a minha família de perto e de longe. Quero pedir oração por vocês, pelo lar de vocês, pelas famílias de vocês, que Deus guarde e continue abençoando a caminhada de vocês na fé em Cristo. Eu quero pedir oração pelo nosso bairro, aqueles que têm liderança nesse bairro, para que o Senhor toque no coração e que eles possam fazer coisas que venham beneficiar também aqueles que creem no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo. Ainda quero pedir oração pelos nossos governantes, está muito conversa daqui e dali, estamos vivendo tempos difíceis aí no mundo, muitas guerras, e orar então por todos os governantes mundiais, orar por todos, e clamando o nome de Jesus nas nossas vidas. Vou terminar com oração e esse vídeo segue para vocês aí. Nosso Deus e Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor abençoe as nossas vidas, perdoe os nossos pecados e dirija a nossa casa com o teu poder e palavra, nos dando um temor, nos dando também direção, nos tranquilizando, fazendo acalmar a nossa alma, a ponto de que sobreponha a nossa carne, de forma que a gente vença as tribulações carnais. Quero pedir por toda a denominação, a igreja que congrega nesse local, que o Senhor abençoe cada um onde estiver, seja com os enfermos, doentes, aqueles que estão necessitados financeiramente, aqueles que estão em tribulações, em lutas com família, filhos, um esposo. Deixo tudo na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu deixo essa oração diante de ti. Também quero pedir para os irmãos que nós teremos o aniversário da igreja, vai ser em março. Estamos programando num sábado, vai ser às 14 horas, ou talvez, vendo aqui com as pessoas, pode até começar mais cedo, às 10, e nós vamos ter uma refeição, enfim, uma alimentação, que será com refrigerante também acompanhando, suco, e vai ser num sábado. Talvez a gente faça a partir do meio-dia. Vamos ter apenas uma oração no dia, não faremos um aniversário convidando pessoas, muitos, porque ainda não temos essa condição. Mas vamos fazer para os membros da igreja, para as famílias que compareçam então em março para o aniversário da igreja, e o horário a combinar, o momento e o que nós vamos fazer, mais à frente eu vou falando para os irmãos. Em abril pretendo sair para fazer visitas em outras igrejas, conversar com outros pastores, estou decidindo isso e talvez em abril fique um pouco ausente, mas ainda não está certo. Se for confirmado mesmo, eu passo para os irmãos como será em abril. Mas em março, os irmãos já sabem, dia 28 de março, vamos estar comemorando o aniversário da nossa igreja. Quem puder vir, amém. Quem puder cooperar, amém. E aí eu deixo diante de ti, está cedo para falar disso, e a gente vai falando mais avante. Boa noite, irmãos. Uma boa noite, uma bênçãos do Senhor Jesus Cristo, livramento nessa semana, durante essa semana e para sempre. Amém. Tchau, irmãos.